Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de Direito Constitucional. O nosso tema nesse bloco é direitos fundamentais. Esse tema de direitos fundamentais é um tema rico, um tema amplo, e a minha função é situar você naquelas informações que podem aparecer na sua prova. A gente fala agora de direitos fundamentais, um pouco de teoria geral de direitos fundamentais, e trabalharemos também direitos e garantias individuais. Vem comigo então, a gente começa nosso trabalho falando da perspectiva histórica. Em algumas questões de prova, a gente vê essa perspectiva histórica, nessa cobrança da dimensão histórica dos direitos fundamentais. Então, vamos lá. Direitos de primeira dimensão ou geração correspondem às liberdades clássicas, né? Segurança, propriedade. Esses direitos fundamentais de que a gente fala aqui são direitos essenciais, conquistas históricas que vão acompanhando o progresso da humanidade nos vários campos, né? Principalmente relacionadas essas conquistas ao campo do direito. A gente começa a trabalhar de forma mais forte, de forma mais concatenada, com a ideia de direitos fundamentais a partir da Revolução Francesa. Então, o marco para esses direitos de primeira geração é a Revolução Francesa, né? Onde eu tenho um declínio do absolutismo e uma ascensão desse reconhecimento do indivíduo como sujeito diante do Estado. Não é o rei, o monarca, que diz mais qual é a pena, de acordo com o humor, de acordo com a vontade dele, mas eu passo a ser um sujeito de direitos diante do Estado, né? Esse grande Leviatã, né, que é o Estado. Então, os direitos e garantias de primeira geração têm essa função de marcar a liberdade do indivíduo em oposição ao Estado. Por isso é que esses direitos de primeira geração ou dimensão, posso falar das duas formas, né, mas de vanguarda é a terminologia dimensão, mas dimensão também é aceito em certa medida, né, pela doutrina e pelas provas. Essa ideia, né, de direitos de primeira dimensão, então, traz uma carga negativa. Às vezes a gente ouve essa expressão, liberdade negativa, direitos negativos. Eu estou me referindo aí àquela ideia de abstenção por parte do Estado. Então, o Estado se abstém de agir, se recolhe, porque ele era absoluto. Então, ele se recolhe e se abstém para que eu exerça a minha liberdade de locomoção, para que eu exerça a minha liberdade de negociação. Então, esse olhar dos direitos de primeira geração como liberdades negativas tem essa relação, tem relação com a perspectiva histórica que eu dou para esses direitos, né? Aqui na primeira geração, eu tenho os nossos direitos e garantias individuais. Então, esses direitos do artigo 5º que a gente estuda, eles estão aqui, nesses direitos de primeira dimensão. É o principal para mim, mas não só eles. Direitos políticos e nacionalidade também se classificam como direitos de primeira dimensão ou de primeira geração. É aí que eu começo a ter um vínculo mais forte do indivíduo com um determinado Estado, a garantir um direito à nacionalidade, direito de participação no processo político, né? Então, começa tudo aqui na primeira geração. Já nos direitos de segunda dimensão ou geração, eu tenho direitos sociais, culturais e econômicos, com destaque para efeitos da prova nos direitos sociais. Então, direitos sociais são direitos clássicos de segunda dimensão. E aqui eu vou encontrar que direitos, hein? Eu vou encontrar direitos do trabalho, eu vou encontrar saúde, educação, e a perspectiva dos direitos sociais ela já é diferente, né? Os direitos sociais têm como marco histórico a Revolução Industrial. A partir do momento que acontece a Revolução Industrial, eu tenho uma revolução nas formas de nos relacionarmos, né? Se revolucionam as formas de relacionamento. E com isso eu começo a perceber a necessidade de uma ingerência do Estado. O Estado que se recolheu, ele começa a ser conclamado
chamado a um outro lugar, a um lugar de garantidor do direito à saúde, de garantidor à educação para que haja uma maior igualdade entre as classes, de garantidor, por exemplo, de regras trabalhistas, né? Que ele se posicione para defender aquele que é hipossuficiente, que eu tenha, então, e a partir daí eu passo a ter regulamentações acerca de horário de trabalho infantil. Então, aqui nos direitos de segunda dimensão, eu já tenho a marca da prestação positiva do Estado. Tudo pensando na prova, né? Essas nomenclaturas que eu te trago aqui, pensando na prova. Prestação positiva do Estado. Aqui, então, ao contrário de liberdades negativas que a gente tinha no direito de primeira geração, do Estado se abstendo para que nós ocupássemos um espaço, nós conclamamos a volta do Estado para que não como antes controle tudo, mas em certa medida gerencie os conflitos que eu tenho na sociedade, administre as desigualdades que são próprias da minha sociedade. Então, eu tenho o Estado sendo chamado a esse lugar positivo de atuar para garantir saúde, educação, para garantir regras trabalhistas, né? São os 3 exemplos principais que eu te transmiti aqui para efeitos de prova. Direitos de terceira geração para baixo já não são tão interessantes para a nossa prova. Eu coloco aqui para a sua lista ficar completinha, né, no caderno, mas já é mais difícil uma prova que cobre essas dimensões pensando na perspectiva da nossa prova, né? Em outros concursos a gente precisa se aprofundar um pouco mais nisso. Mas então, em terceira geração, eu tenho aqui principalmente direito ao meio ambiente, questão da infância e da juventude, do consumidor, né? É a era das questões que envolvem os direitos coletivos, que envolvem esses direitos, né? Tanto que tem um rosto, né, uma coletividade nominada como uma coletividade inominada, como acontece com os direitos difusos. Então, aqui eu vejo uma crescente proteção, né, em direitos coletivos, que são nominados, né, grupos específicos, e direitos difusos, que são de todos. Direitos de quarta dimensão também são mais firmes na doutrina, né, como instituto. Aqui eu vejo, né, pode manter no quadro para mim, acesso à informática, questão de relacionada à reprodução artificial, clonagem, que foram muito discutidas há um tempo atrás, né, a questão da ética nessas estruturas. E eu tenho aqui, ainda falo para você, nos direitos de quinta dimensão, né? Quem fala deles é o professor Bonavides. Ele traz aqui a ideia dos direitos ligados à internet, cibernéticos, virtuais, mas me interessa que é essa dicotomia entre direitos de primeira e segunda geração, para efeitos da nossa prova, né? Está aqui a classificação. Fica registrado para você esse ponto de estudo interessante. E aqui eu coloquei o título Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, que é o foco central da nossa aula, né? Mas essa classificação, ela é dos direitos fundamentais. E eu ainda vou pensar algumas questões que envolvem os direitos fundamentais como um todo para você. Quando eu falo direitos fundamentais, eu estou me referindo à classificação da sua Constituição. Se você vai no índice da sua Constituição, você vai ver o título 2, Direitos Fundamentais. E dentro dos direitos fundamentais, você encontra uma subdivisão. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos. A gente passa por todos esses grupos. Hoje a gente começa falando dos direitos e deveres individuais e coletivos. Mas antes, eu estou trazendo algumas referências que envolvem todos os direitos fundamentais. E é o caso dessa questão da eficácia que eu quero trazer para você. A gente começa a ver em prova, e é interessante que você tenha a dimensão da eficácia dos direitos. Quando eu penso na perspectiva, né, nessa perspectiva da dicotomia Estado particular em oposição, porque o Estado tem todo um aparato por trás dele, todo o poder de oprimir, e eu tenho do outro lado o particular que é mais frágil, com uma tela, que é a Constituição que o protege, que estabelece os direitos que o protegem em face desse grande monstro que é o Estado, nessa dicotomia que a gente vê ao longo da história. Quando eu penso nessa dicotomia, sempre vale a pena pensarmos na eficácia dos direitos, né? Então, a gente vê ao longo do tempo que você tem o Estado, ora na posição de garantidor, ora na posição de opressor, né? Dentro de uma mesma estrutura, inclusive democrática, e é sempre importante a gente pensar na questão da eficácia desses direitos fundamentais, né? Estou falando de direitos fundamentais. Então, quando eu penso na eficácia dos direitos, a relação entre Estado e particular, ela pode se dar
nessa situação aqui, ó. Eficácia vertical. Aqui eu tenho o Estado poderoso e o particular hipossuficiente. Nessa estrutura de eficácia vertical, eu tenho de um lado o Estado com todo um aparato e de outro o particular, que é hipossuficiente. Nessa disputa, eu tenho entre o Estado e o particular o catálogo de direitos, que vai protegê-lo em face desse poder do Estado. Então, o particular, ele, se sentir ameaçado, se for ameaçado, pode invocar o direito fundamental para protegê-lo contra o Estado. A relação deles, ó, é vertical. Aqui eu tenho o Estado, aqui eu tenho o particular, e o particular, se necessita, invoca o catálogo de direitos fundamentais para defendê-lo em face de um desmando do Estado, de um abuso por parte do Estado. É para isso que servem os direitos fundamentais em uma primeira linha, num primeiro raciocínio. Acompanhou comigo aqui? Tudo tranquilo? Anotou? Então, essa é a eficácia vertical. Pode manter no quadro, é uma perspectiva, sabe, bem clássica dos direitos fundamentais. Mas a gente precisa acrescentar a essa perspectiva a perspectiva da eficácia horizontal, que também é importante. Quando eu penso em eficácia horizontal, eu já não estou falando mais da relação do Estado com o particular, mas eu estou falando da relação de um particular com o outro. Nessa eficácia horizontal, eu tenho, olha, uma certa isonomia. Tenho dois participantes, dois atores do mesmo calibre. Então, eu tenho o particular de um lado e o particular do outro. Um não tem preponderância sobre o outro. E entre esses particulares, se eu estou numa relação entre particulares, eu posso invocar o catálogo de direitos fundamentais para defender, para me defender, você, a gente pode invocar o catálogo de direitos fundamentais para defender nossas ideias, nossa situação em face de um outro particular. Hoje é tranquilo, e a resposta é positiva. Sim, os direitos fundamentais, eles são invocáveis em face do Estado, mas são invocáveis também em face de um outro particular. Eu tenho direito de propriedade, você também tem. Se você interfere no meu direito de propriedade, eu vou invocar o meu direito de propriedade para me defender. Eu tenho direito à intimidade, você também. Então, é aquela antiga e sempre importante história, né? Eu tenho, junto com um direito, um dever. Não é à toa que o título do capítulo constitucional é esse aqui, ó, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Às vezes eu recebo essa pergunta em sala, professora, mas eu li tudo lá e só tem direito, não tem dever. É um engano hermenêutico, um engano de interpretação. Todo direito que eu recebo vem junto com um dever. Qual o dever? O dever de respeitar esse mesmo direito da outra pessoa. O direito de respeitar esse mesmo direito de um outro particular. Então, junto com o meu direito de propriedade, vem um dever correlato. Qual dever? De respeitar a propriedade das outras pessoas. Junto com o meu direito à vida, vem um dever correlato. Qual? O direito de respeitar a vida das outras pessoas. Junto com o meu direito à integridade física, vem um dever correlato. Qual? O dever de respeitar a integridade física das outras pessoas. Então, essa é a eficácia horizontal. Essa eficácia horizontal foi reconhecida, né, em tribunais pelo mundo afora, Corte Americana, né, Suprema Corte Americana, Tribunal Alemão, Tribunal Constitucional Alemão, em vários, e aqui no Brasil também pelo STF, num caso que envolveu um músico que foi expulso, pode manter ele para mim, um músico que foi expulso sumariamente da associação de músicos sem direito de defesa. E a associação em defesa, resumindo muito caso, né? A associação em defesa judicial disse não, em relação particular, não se fala aqui em direitos fundamentais, aqui é uma relação privada, particular. E o STF, nesse caso, então, firmou o entendimento, né, criando aí um precedente de que, na verdade, não. Os direitos fundamentais são invocáveis também em face de outro particular, firmando essa ideia da eficácia horizontal. Acompanhou comigo? Tranquilo? Mais um detalhe importante para o seu caderno. Hoje eu já falo em eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Uai, o que é isso, eficácia diagonal? Vale a pena você conhecer. A eficácia diagonal, ela trata da relação de particulares também, mas observa comigo aqui. Aqui, e é comum esse tipo de situação, eu tenho dois particulares que não estão em situação de igualdade, não estão nesse plano de horizontalidade, mas existe um ali, ó, que está em situação
vulnerável. Um desses particulares, seja por poderio econômico, poderio social, poderio político, está em situação de vulnerabilidade. A relação desses particulares, ela não é igual. Então, eu também falo hoje em eficácia diagonal. Eu uso o meu catálogo de direitos fundamentais, tanto no caso de eficácia vertical, no caso de eficácia horizontal e no caso de eficácia diagonal. E aqui na eficácia diagonal, é que você tem o cuidado de observar a questão da vulnerabilidade e até que ponto ela interfere, traz efeitos diretos em um processo, em um acordo, em uma situação, para que eu consiga gerar igualdade dentro do feito, dentro de um acordo, dentro da situação de que eu estou tratando. Acompanhou comigo a questão da eficácia? Então, são essas três que eu gostaria de trazer para que você fique de olho nelas, né? Volta comigo aqui e a gente começa agora sim a tratamos agora do artigo 5º, aqui a gente está já no campo da Constituição temático, no campo textual da Constituição de direitos e deveres individuais e coletivos. É isso que eu tenho aqui, então, direitos e deveres individuais e coletivos. Muito bem. Preste atenção comigo aqui, apesar de estarmos no campo dos direitos e deveres individuais e coletivos, uma hora ou outra eu vou te chamar para os direitos fundamentais. Vou te falar de questões que se aplicam a todos os direitos, mas eu te aviso, tá bom? Volta comigo, então. Pega o seu artigo 5º aí, pega a sua Constituição Selvagem e colore. Você pode usar marca-texto. Eu gosto de usar lápis de cor. Pega um lápis de cor do filho, do sobrinho, de alguém e colore. Lápis de cor não deixa a folha. Eu sei que tem marca-texto que não deixa também, né? Mas o lápis de cor ele fica mais suave. Tem a vantagem que você pode usar várias cores. Então, eu não estou com a minha Constituição aqui agora, mas ela fica toda colorida. Então, você pode ir grifando que você destaca com cor diferente, palavras diferentes que te chamam a atenção, que tem relação com alguma outra coisa. Então, o lápis de cor pode usar o marca-texto? Claro que pode, mas o lápis de cor é um ótimo instrumento também. Tua Constituição, tua apostila, teu material tem que ficar colorido, porque isso ativa pontos de memória, isso ajuda a memorizar de forma mais adequada aquilo que você precisa. E concurso tem muitos elementos, um deles é o jogo de memória, né? Então, é importante. Volta comigo, então, olha o texto da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Para por aí e vão trabalhar. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Adoção do princípio clássico da igualdade. Então, de cara, quando eu falo em direitos individuais, a Constituição inaugura o capítulo dos direitos individuais, inaugura o artigo 5º com a adoção do princípio da igualdade. Todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. Hoje, a Constituição adota, pode manter aqui para mim, o princípio da igualdade ou isonomia. Posso tratar como sinônimo? Pode sim. Sinônimos para efeitos das provas, igualdade ou isonomia, estabelece que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Definição clássica do princípio da igualdade que se adota hoje. Essa aqui é a igualdade material, também chamada de igualdade jurídica. Então, a igualdade que a gente adota hoje, a forma como a gente interpreta esse texto da Constituição. Então, quando eu leio ali, todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza, o que é que eu entendo desse texto? Como é que eu interpreto? Igualdade jurídica ou igualdade material? Todos são iguais significa dizer que eu vou tratar de forma igual aqueles que são iguais, mas vou tratar de forma diferente aqueles que são diferentes, com uma medida, com uma fórmula, na medida das suas desigualdades. O que me faz pensar, e é interessante, né, que apesar de o texto falar todos são iguais perante a lei, eu sei que essa igualdade é relativa, que de fato todos não são iguais, e eu preciso usar a lei para torná-los iguais. Então, o objetivo da lei não é simplesmente tratar todos de forma igual, mas é deixá-los iguais. E se para isso eu preciso tratá-los de forma diferente, é exatamente o que eu vou fazer. Olha essa imagem comigo. Adoro essa imagem para a gente entender igualdade. Essa aqui é a ideia de igualdade formal. Trato todos da mesma forma. Eu dou um caixotinho para cada um. A igualdade formal, para o olhar que a nossa Constituição tem hoje, ela não faz muito sentido. Então, isso aqui é um tratamento igualitário frio. Trato todos da mesma forma. Cada um ganhou o caixote.
Isso não resolve o problema desse sujeitinho aqui. Então, o princípio da igualdade hoje, é mais do que igualdade formal, mais do que tratar todos de forma igual. O princípio da igualdade hoje, material jurídica, tem o objetivo de deixar todos iguais, de dar oportunidades iguais. E se para isso eu preciso tratar os indivíduos de forma diferente, é isso que eu faço. Esse sujeito aqui, pela condição que tem, não ganhou nenhum caixotinho. Esse ganhou 1, ficou melhor. Esse ganhou 2. E aí eu deixo todos numa mesma situação. Deixo todos numa mesma condição. Então, a interpretação que se dá para o princípio da igualdade hoje é essa aqui. Essa é a igualdade jurídica, essa é a igualdade material. E aqui, então, válida é uma observação. Vem comigo. Quando eu falo para você que adotamos a princípio da igualdade material, da igualdade jurídica, trato de forma igual os que são iguais, mas trato de forma diferente os que são diferentes, pensando em concurso, vem as seguintes hipóteses, os seguintes questionamentos. Tá? Então, de acordo com o princípio da igualdade, eu posso tratar os indivíduos de forma diferente em razão do sexo? Posso, se estiverem em situação diferente. É o que acontece, por exemplo, com a Lei Maria da Penha. Trata os indivíduos de forma diferente em razão do sexo. Então, eu posso tratá-los de forma diferente se estiverem faticamente, de fato, em uma situação diferente. Né? Eu posso tratar os indivíduos de forma diferente em razão da raça? Posso, desde que haja motivação, desde que haja justificativa. É o que acontece hoje, por exemplo, com a política de cotas. O STF já declarou a constitucionalidade da política de cotas, tanto em concurso público quanto em universidade. Qual que é a base? Princípio da igualdade. Princípio da igualdade jurídica ou da igualdade material. Eu posso tratar os indivíduos de forma diferente em razão da renda? Posso. É o que o imposto de renda faz. O IR e o imposto de renda nos trata de forma diferente de acordo com a nossa renda. As alíquotas são diferentes. É o que os programas sociais fazem, nos tratam de forma diferente de acordo com a renda que a gente tem, desde que haja motivação, desde que haja justificativa. E, por último, interessante ainda para os concursos, eu posso tratar o indivíduo de forma diferente em razão da idade? Posso. É exatamente isso que o Estatuto do Idoso faz. Nos trata de forma diferente de acordo com a nossa idade. Isso porque estamos em situação diferente. Então, prefeito de prova, você vai pensar nessas 3 situações. Normalmente, quando alguém te pergunta, eu posso tratar as pessoas de forma diferente em razão do sexo, ou da raça, ou da idade? A primeira resposta que nos surge é não, porque se eu trato de forma diferente, existe ali uma discriminação. O que eu estou te trazendo aqui é um raciocínio para além disso. Existe aqui um tratamento diferente, que é justificado. Por isso, nós chamamos esse tratamento diferente, justificado, esse tratamento diferente, justificado, de ação afirmativa ou de discriminação positiva. Então, o que eu tenho aqui é uma discriminação positiva. Trato de forma diferente para igualar. Então, tratar de forma diferente simplesmente por tratar, não. Mas tratar de forma diferente para gerar igualdade, esse é o objetivo da Constituição. Então, cuidado na hora da leitura das questões, porque às vezes a gente descarta a questão quando fala de tratamento diferente. E esse tratamento é permitido, é possível, desde que seja para gerar igualdade. Ok aqui comigo? Pensando ainda na igualdade, eu quero trazer um outro tópico para você, que é esse aqui, ó. Editais de
concursos. Questão também que aparece às vezes em prova, vale a pena abordarmos aqui. Editais de concursos. Os editais de concurso podem trazer regras diferentes para reserva de vaga, regras diferentes, por exemplo, com vagas apenas para determinado sexo. Podem trazer critério de altura e idade. Então, esse aqui é o nosso tópico agora. Então, quando eu pego um edital de concurso, o edital de concurso pode trazer vagas apenas para um dos sexos, feminino, por exemplo, ou pode trazer alguma disposição que limite idade, critério etário, que limite a altura do candidato. É possível? Sim, é possível. Nós temos precedente do STF, já temos padrão decisório aqui, e sim, é possível, desde que exista lei regulamentando o assunto, então preciso respeitar o princípio da igualdade, essa reserva, esse critério etário de idade não pode vir só no edital, eu preciso de lei, respeitando o princípio da legalidade, então, e também preciso de justificativa na natureza do cargo. A natureza do cargo tem que justificar aquele tratamento diferente. Então, eu posso ter tratamento diferente no edital, critério de altura, critério de idade, desde que haja lei regulamentando a matéria e de que a natureza do cargo exija aquela diferenciação. Então, observa que às vezes, mesmo que haja lei regulamentando, às vezes eu estou participando de um concurso, estou participando de um certame, estou fazendo as etapas, participando das provas, de repente vem uma ação do MP e anula o concurso. Eu falo, gente, mas por quê? Houve reserva de vaga por sexo ou critério de altura e idade e esse critério estava inadequado. Você vai conferir, gente, mas tem lei regulando. Sim, mas às vezes a própria lei traz critério de altura para a situação cuja natureza do cargo não justifica. Então, são duas fundamentações. Primeiro, eu preciso de lei. Sem lei, nada feito. E segundo, a lei só pode reservar só pode fazer a distinção de critérios quando a natureza do cargo exige. Enxergou comigo? Às vezes a natureza do cargo até exige, mas ainda não tem lei. Não dá. Às vezes eu tenho lei, mas a natureza do cargo não exige. Acompanhou comigo? São dois fundamentos, então, no precedente do STF. O edital pode sim fazer essa diferenciação, desde que haja base legal e justificativa na natureza do cargo. Acompanhou comigo? Volta aqui. Eu quero que você avalie comigo agora algumas questões de jurisprudência do STF que valem a pena serem abordadas no nosso curso. A primeira eu já abordei. Constitucionalidade do sistema de cotas em concursos públicos. O STF já declarou a constitucionalidade do sistema de cotas, tanto em concurso público quanto em universidades. A decisão relativa às universidades já é mais antiga, de cotas é um pouco mais recente. Eu coloco para você aqui como referência o número do informativo, é o informativo 868. Quando você entra no informativo, para quem não tem o hábito de estudar, não tem ainda o hábito de estudar as decisões do STF, quando você encontra no informativo, você vai encontrar ali várias decisões, que é a decisão daquela sessão plenário do plenário do STF. Então, você vai encontrar várias decisões, né, daquela sessão. Dentre essas decisões, você vai encontrar essa aqui, né? Geralmente vem lá na descrição, mesmo antes da ementa, vem um textinho e você consegue fazer a identificação. Professor, eu quero me aprofundar mais em jurisprudência, estou visando outros concursos também. Você vai, então, começar
a partir de agora, se não faz, acompanhar as publicações do Dizer o Direito, que é um site especializado em jurisprudência, ótimo para quem está fazendo concurso, porque ali você encontra as jurisprudências do STF e do STJ comentadas, contextualizadas. O pessoal do Dizer o Direito faz um trabalho excelente. Então, tem exemplo da situação, explicação dos institutos. Então, quando eu pego uma jurisprudência, não tem só jurisprudência crua, tem a explicação, uma breve explicação do instituto envolvido ali, tem exemplos das circunstâncias, das situações envolvidas naquela jurisprudência, facilita muito o estudo. Mas volta comigo então, quero te falar de mais uma decisão. É inconstitucional a proibição de tatuagens. Essas decisões são muito ligadas ao cenário, né, do concurso de vocês, então vale a pena saber. É inconstitucional a proibição de tatuagens a candidatos a cargos públicos, qualquer cargo, estabelecidas em lei e editais, salvo quando ofensivas a valores constitucionais. Devagar comigo aqui, eu preciso que você entenda vários detalhes. Presta atenção. Em leis e editais. É inconstitucional a proibição de tatuagem. Então, eu não posso proibir o candidato de ser tatuado. Essa é a regra. Não estou dizendo que não é exceção, porque é, mas essa é a regra. Então, em regra, a tatuagem não impede a participação do indivíduo no concurso público. Essa é a regra. A proibição é inconstitucional, tanto estabelecida em lei quanto estabelecida em edital. Então, nós tínhamos muitos casos, vários casos, em que a proibição vinha só no edital. Inconstitucional e ilegal. Não tem respaldo no princípio da legalidade. E tem muitos casos, e ainda temos muitos casos, em que a proibição de tatuagem vinha na lei e no edital. Então, eu tinha uma lei estadual proibindo tatuagem e o edital só reproduzia o texto da lei. A lei é inconstitucional e o edital também. Então, se eu tenho só o edital proibindo a participação do candidato tatuado, da candidata tatuada, o edital é inconstitucional. Se eu tenho a lei proibindo a participação do candidato ou da candidata com tatuagem, a lei é inconstitucional. Inconstitucional porque, segundo o STF, foi tema de repercussão geral, a tese que foi fixada, está lá no informativo 835, e a tese fixada veio, né, trouxe para a gente a seguinte perspectiva, pode manter lá que eu estou voltando, a seguinte perspectiva, qual? A tatuagem é uma forma de expressão corporal, então eu não posso proibir o indivíduo de fazer tatuagem ou de ter tatuagem porque é uma forma de expressão. Essa foi a decisão do STF, né? Então, o edital e a lei que proíbem tatuagem, inconstitucionais, salvo quando ofensivas a valores constitucionais. Então, tem uma exceção. Se a tatuagem é ofensiva a valor constitucional, nessa circunstância, aí é possível a eliminação do candidato. Nessa hora, você pode estar pensando o seguinte: uai, mas o que é uma tatuagem ofensiva a valor constitucional? É um termo de textura absolutamente aberta, né? Eu posso pensar em algumas questões. Uma imagem que expõe a pessoa numa situação vexatória, né? Uma tatuagem que expõe a pessoa ali numa situação vexatória, degradante. Alguns textos citam referência ao nazismo, e a gente tem algumas ideias que nos aparecem como situações que seriam ofensivas a valor constitucional, mas de fato é um termo de textura aberta. Qual que é a diferença que essa decisão do STF, que esse tema, que essa tese que o STF fixou faz, então? Inverte a presunção. Antes, o candidato com tatuagem estava fora. Ele não tinha oportunidade de participar do certame porque a tatuagem era um fator de eliminação. Hoje, o candidato com tatuagem está dentro. E ele só vai ser eliminado naquela situação em que a tatuagem seja considerada ofensiva a valor constitucional. E aí, então, eu inverto a presunção. O candidato com tatuagem não está sumariamente eliminado, ele está no jogo. Eventualmente, ele pode ser eliminado e aí fica um lastro de subjetividade grande de fato acerca do que seja uma tatuagem ofensiva a um valor constitucional. Mas se ele for eliminado nessa circunstância, aí ele pode recorrer ao judiciário para discutir se aquela tatuagem, a valoração, né, se aquela tatuagem ofende ou não o valor constitucional. Mas, de toda forma, a decisão facilita a vida de quem tem tatuagem em questão de concurso público, né?
é muito abrangente, né? Pode manter no quadro para mim. Eu acompanhei e eu encontrei um exemplo, e acompanhei há um tempo atrás uma situação de um candidato candidato a concurso público, um rapaz, ele tinha tatuagem de um pênis, que vinha da orelha até aqui a boca. E era grande. Então, ele foi vetado no concurso, né? Foi excluído porque se entendeu que a tatuagem era ofensiva ao valor constitucional. Ele falou, não é ofensiva. E ele foi ao judiciário e está discutindo essa questão. Será que é ofensivo? Será que não é? Então, a gente vai encontrar diversas situações interessantes dentro dessa estrutura, né? Mas, enfim. Volta comigo aqui para uma outra decisão interessante. Ensino inclusivo, portador de deficiência e mensalidades escolares. Também é uma que eu quero que você saiba. Uma decisão que repercutiu bastante, né? E a gente fala aqui ainda, no nosso curso, do capítulo de ordem social. E é um tema que dialoga com a estrutura que a gente vai ver lá em ordem social também. O que veio nessa decisão? O portador de deficiência física não pode ser cobrado, ou o seu representante não pode ter cobrança de mensalidade escolar maior do que os demais alunos. Surgiu nas escolas particulares essa discussão. A partir do momento que eu crio um ensino inclusivo e que eu vou receber na minha escola alunos portadores de deficiência, esses alunos, para serem incluídos, demandam uma estrutura diferente em várias circunstâncias, às vezes com volume maior de professores, às vezes outros acompanhantes, né? Então, existe uma série de questões que envolvem esse universo da inclusão. E as escolas particulares pensaram, então, em transferir esse valor a maior, que vem com a inclusão do aluno, para os representantes desse aluno. Né? A gente teve a edição de uma lei proibindo a cobrança de valores de mensalidades escolares a maior dos portadores de deficiência física em virtude dessa discussão. E a Associação das Escolas Particulares, a Associação Nacional, foi ao STF com esse questionamento, mas eu não posso cobrar, porque se eu não cobro a mais desse representante do aluno, eu vou ter que diluir na mensalidade, vários argumentos, né? A decisão do STF foi no sentido de proteger o ensino inclusivo e o portador de deficiência. Falou, olha, quando você entra na estrutura do ensino, você corre o risco dessa estrutura, e esse é um dos riscos. Quando eu permito uma cobrança de valor maior daquele que porta deficiência, eu retiro dele a chance de ter um acesso igualitário à educação. Fica mais difícil para ele ter acesso à educação. Por isso, a mensalidade do portador de deficiência não pode ser maior. Tem que ser a mesma anuidade ou mensalidade dos demais alunos. Acompanhou comigo? Penúltima, a última importantíssima. Diferença de classe no SUS é inconstitucional. Dialoga também com o nosso capítulo de ordem social. Aqui a questão foi a seguinte, eu posso pagar um valor para ter uma internação melhor no SUS, para ser atendido por um médico específico no SUS, para ter um quarto específico ou para ter uma medicação diferente? Não é possível. Não é possível a diferença de classes. Então, eu não posso ter um SUS básico, classes nesse sentido. Acompanhou comigo? Um SUS básico, um SUS Plus e um SUS VIP. Não dá para ter uma diferenciação de classes dentro do atendimento. Uma das bases do atendimento do SUS é o atendimento igualitário. Então, não dá para pagar valores para ter um atendimento diferente dentro do Sistema Único de Saúde, ok? Última importantíssima comigo, repara aí. A candidata que esteja gestante no dia do teste físico possui o direito de fazer a prova em uma nova data no futuro, independentemente da previsão expressa no edital. Prestou atenção no final? Mesmo que não haja previsão expressa no final. Essa é uma decisão mais recente, está no informativo 924, não é tão recente mais, mas dessas aqui é a mais recente. E é importantíssima para a gente em sede de concurso público, seja para usar essa disposição, seja para a questão objetiva na prova. Então, o STF, revisando com base no princípio da igualdade, posicionamento, admitiu para a candidata que esteja gestante, só gestante, tá? No dia do teste físico,
o direito de fazer uma prova no futuro. Não precisa de previsão no edital. E não significa também que é a gestante que vai escolher a nova data. Assim que termine, passado o período de repouso físico, ela pode ser convocada a fazer a prova. Chegou comigo? Aí a gente demanda regulamentação administrativa. Os editais estão se adequando para essa previsão, mas então a candidata gestante, no período do teste físico, pode fazer a prova física numa data futura. Ah, professora, mas e se eu quebrar o pé? Não, gente, calma. A decisão, criatura, é só para a gestante. No futuro, pode ser que eu tenha outras exceções, até pode, mas aqui a questão é bem específica, que contempla a questão da diferença dos gêneros, né? Que o homem não passaria por essa possibilidade e a mulher, em razão da gestação, teria a oportunidade do concurso suprimida. Um acidente, uma contusão poderia acontecer com qualquer um. Foi um pouco nesse sentido que o STF conduziu a questão. Mas então, para efeitos de prova, essa possibilidade ela só é garantida à gestante, ok? É importante, então, mesmo que não haja previsão no edital. Com isso, eu fecho as questões de igualdade que eu queria trazer para você. E a gente passa para um outro tema que envolve ainda o caput do artigo 5º. O caput do artigo 5º é muito rico em questões. Eu volto no caput com você. Volta comigo. Olha só. Então, aqui eu tenho: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Respira e observa essa parte do caput, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Aqui nós tratamos dos destinatários, é um tema um teminha bem clássico em artigo 5º, seja no universo de direitos fundamentais em geral, seja no universo de concurso, é um ponto importante. Passa aqui comigo para a gente trazer essa dica. Pode manter no quadro. Então, aqui estou falando dos destinatários. Repara comigo aqui, dos direitos e garantias fundamentais. Uai, professor, mas a gente não está estudando direitos individuais, o artigo 5º, sim. Mas para a doutrina e para o STF também, esses destinatários que eu trago para você aqui são destinatários dos direitos fundamentais em geral, não só dos direitos e garantias individuais. Então, estou falando aqui de sociais, nacionalidade, políticos e individuais. Me acompanhou? Então, destinatários dos direitos e garantias fundamentais. E então, quem são os destinatários? Bom, quando eu leio o texto da Constituição, eu encontro ali de cara 2 destinatários expressos, que estão escritos no texto da minha Constituição. Então, veja aqui, são destinatários à luz da Constituição: brasileiros, tanto natos quanto naturalizados. A gente ainda passa pelo tema de nacionalidade e lá a gente trabalha, né, as diferenças entre natos e naturalizados, quais são os requisitos para que eu me torne um brasileiro nato, quais são os requisitos para que eu me torne um brasileiro naturalizado, a gente fala disso ainda. Mas esses direitos fundamentais, então, quando eu leio no texto da Constituição brasileiros, estou falando tanto de natos quanto de naturalizados. E estrangeiros, residentes no país. Até aqui, a gente trabalha os destinatários que nós chamamos de explícitos. O que são destinatários explícitos? Aqueles que estão escritos no texto da Constituição. Quando eu pego o artigo 5º e leio, eu encontro lá brasileiros e estrangeiros residentes no país. Esses são explícitos. Mas, para além dos destinatários explícitos, eu tenho o que nós chamamos aqui de destinatários implícitos. E quem são os destinatários implícitos que você inclui aí na sua lista, no seu caderno? Estrangeiros em trânsito pelo território nacional ou residentes no exterior, mas alcançados pela lei brasileira. Então, imagina um turista que está de passagem aqui pelo território nacional, que veio a negócios aqui no Brasil, que está em trânsito, né? O voo passou aqui pelo território brasileiro. Esse estrangeiro não reside no país. Esse estrangeiro tem direito à vida? Ele tem direito à integridade física? Ele tem direito à saúde? Claro que tem. Então, esse estrangeiro, mesmo não residente, usa direitos fundamentais. Esse é o entendimento do STF.
Esse é um precedente que eu já posso mesmo chamar de jurisprudência, né? Porque tenho repetições sistemáticas desse entendimento. Esse é um precedente, uma jurisprudência bem clássica do STF. Então, o estrangeiro não residente usa sim direitos fundamentais. Qual a justificativa que eu encontro no bojo das decisões do STF? Dignidade da pessoa humana. Lembra da dignidade da pessoa humana? Que nós vimos lá na aula de princípios fundamentais, está lá no artigo 1º, no inciso de número 3. Aquela dignidade da pessoa humana é um fundamento da Constituição. Então, me diz o STF que, como eu tenho a dignidade como fundamento constitucional, em razão de um princípio que rege a hermenêutica constitucional, a interpretação da Constituição, pelo princípio da unidade constitucional, eu não posso, considerando a dignidade da pessoa humana, deixar de conceder direitos fundamentais a estrangeiros que não residam no país. Em razão da dignidade da pessoa humana, quando eu digo que vou garantir a dignidade do indivíduo, é de qualquer indivíduo que esteja no território nacional, de qualquer indivíduo que transite pelo território nacional. Então, com base nesse fundamento, dignidade da pessoa humana, o estrangeiro não residente usa também direitos fundamentais. Aqui costuma surgir um questionamento. Uai, mas estrangeiro usa todos os direitos fundamentais? Não, não usa. Nem o brasileiro usa todos os direitos fundamentais, porque existem alguns direitos fundamentais, direitos políticos, por exemplo, que são assegurados a cidadãos. Então, não basta ser brasileiro, tem que ser brasileiro e estar na condição de cidadão para poder votar, por exemplo, para ser votado. Então, o estrangeiro, de fato, não usa todos os direitos fundamentais, não. Não há problema nenhum nisso, nem o brasileiro usa todos. Conseguiu acompanhar comigo? Tranquilo? Ótimo. Então, eu tenho mais um destinatário implícito para acrescentar, que é a pessoa jurídica. Pessoa jurídica, inclusive as pessoas estatais. Pessoa jurídica usa direitos fundamentais também. Segundo o STF, eu também vou garantir à pessoa jurídica direitos fundamentais. A pessoa jurídica é uma ficção. É uma ficção criada pelo direito para resguardar e facilitar determinadas situações e determinadas condições. E atrás da pessoa jurídica, movimentando a pessoa jurídica, eu tenho pessoas físicas que amparam, que sustentam a pessoa jurídica. A pessoa jurídica usa direitos fundamentais também. Se eu quero um exemplo de direito fundamental que a pessoa jurídica utiliza, porque eu estou com um pouco de dificuldade de visualizar este cenário, o exemplo clássico é o direito de propriedade. Direito de propriedade é direito individual, fundamental, usado pelas pessoas jurídicas sem o menor problema. Então, eu tenho dois destinatários explícitos, brasileiros e estrangeiros residentes, e acrescentei aí na sua lista dois destinatários implícitos, pessoa jurídica e o estrangeiro não residente no país. Fechamos com isso a ideia dos destinatários. E eu vou fechar com você o caput do artigo 5º. Eu volto lá no nosso caput para a gente fechar aqui algumas ideias. Então, o que você viu comigo? Vamos lá, volta aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, eu tenho aqui, presta atenção comigo, 5 grupos de direitos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. 5 grupos que compõem a base dos meus direitos individuais estabelecidos na Constituição. Esses grupos são garantidos, diz o texto para você, e eu quero que você grife essa parte, nos termos seguintes. Uai, que termos são esses? Nos termos dos incisos que compõem o artigo 5º. O artigo 5º tem 78 incisos, e esses incisos servem para dimensionar o nosso direito, para limitar
limitar e garantir o nosso direito. Então, o nosso direito é ao mesmo tempo garantido e limitado pelos termos da Constituição. Então, a Constituição garante o meu direito à vida e limita o meu direito à vida. Garante o meu direito à propriedade